Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tete Alquimim, esse aqui é o The Alchemy Soul, sejam muito bem-vindos. É um canal onde a gente fala de espiritualidade, desenvolvimento consciencial e principalmente eu vou trazer aqui muitas técnicas de cura da alma, para as dores da alma. E esse vídeo é exatamente sobre isso. O que são as dores da alma? Você reconhece aonde você sente dores na sua alma? E como restabelecer, né? Como curar esses padrões. Então, eu vou falar um pouquinho disso hoje. Cura, o que é cura? É restabelecer um padrão saudável, um equilíbrio em algum aspecto que foi desequilibrado, rompido, bloqueado por qualquer circunstância traumática, por invasão de outro ser, né? Vamos colocar aí bactérias e vírus que que a gente pode ter contato, que causam lesões internas na gente. Então, assim, quando a gente pensa em curar, é quando nós usamos ferramentas ou fazemos tratamentos para que o nosso corpo restabeleça o padrão de saúde. E pra gente, talvez no aspecto físico, seja muito fácil pensar em cura, né? A gente machucou, fez um corte, você limpa ali para não infeccionar, coloca um band-aid e espera, né? Você já fez o que você tinha que fazer para o corpo se estabelecer e espera aquilo ali fechar. E o seu corpo, com a inteligência dele, restabelecer um padrão de cura, mas você toma ali uma atitude. De repente, se você não lavar, se você não colocar um band-aid, aquilo ali vai infeccionar e vai causar mais problemas, vai doer por muito tempo, não vai fechar. Às vezes não só um band-aid resolve, tem que ser uma intervenção mais profunda, de repente um ponto, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nessa cura, no processo físico, isso é muito nítido pra gente, porque é sempre um processo que a gente vê, que ele é muito palpável, assim. Quando a gente tem uma doença, uma gripe, né, que a gente precisa descansar um pouco, sossegar, né, deitar e tomar remédio, de repente ficar um pouco de cama para o nosso corpo voltar a se restabelecer. Então, assim, o que a gente sabe nisso tudo? Que nós oferecemos algumas ferramentas, remédios, tratamentos, para que a inteligência interior contida em nós, porque ela se restabeleça. Assim, ainda que a gente tenha muitas ferramentas fora, quem faz o restabelecimento dos tecidos, a cicatrização são as nossas próprias células, é o nosso próprio veículo físico. E, gente, da mesma forma que acontece no físico, acontece nos outros nos outros corpos que a gente tem e que também passam por esse processo de aonde a gente tem rupturas, aonde a gente tem bloqueios, aonde a gente tem ferimentos. E eu chamo esses ferimentos de dores da alma, são ferimentos na nossa alma. E aí, como eu tô falando de alma, eu vou voltar aqui um pouquinho e explicar o que eu chamo de alma. Nós, seres humanos, nós somos constituídos por 7 corpos. Nosso corpo físico, que é esse corpo que nós conhecemos. O nosso corpo etérico, que é um corpo muito denso em luz, assim, que ele é o nosso sistema energético. Ele está muito ligado ao nosso corpo físico, ele é um sistema energético de canais de luz. E esse corpo é o que dá é o que traz a nossa vitalidade, é o que traz a nossa vida. É o que a gente chama de... Sabe aquele corpo na medicina chinesa que tem o Qi, que é a energia vital, na medicina Ayurveda, na linha hindu, que é aquela energia que a gente consome, que é o prana. Então, esse corpo é um corpo de luz, muito ligado ao nosso corpo físico, e esse corpo é onde está a nossa vitalidade. Depois desse corpo, esse corpo muito ligado ao nosso corpo físico, depois a gente ainda tem um outro corpo que é chamado de corpo astral ou corpo emocional. São corpos, gente, que eles não são camadas separadas, eles são sempre corpos em camadas que são
interpostas, um passa por dentro do outro. E quando você expande do corpo físico, né, que é o nosso corpo denso, para o corpo etérico, que é uma segunda camada ainda muito densa na energia, para um corpo emocional, o corpo emocional ele já tem uma dimensão um pouco maior, e é no corpo emocional ou astral, onde estão contidas as nossas emoções, como o nome mesmo do corpo fala. Então, assim, nossas experiências de infância, toda a nossa memória de tudo que nós já vivemos, ela fica registrada nesse corpo astral. Ela é o corpo da memória. Tem uma memória de DNA contida no nosso corpo astral ou emocional. Os padrões inconscientes que a gente armazena, que sejam culturais, que sejam religiosos, que sejam familiares, tudo isso está ali armazenado num corpo que a gente chama de corpo emocional. Acima desse corpo emocional, a gente tem mais um corpo que eu chamo de corpo onde a gente ainda tem que trabalhar, que é o corpo mental inferior, que é o nosso corpo do intelecto, do raciocínio. E acima desses, eu falei de 4. Eu falei do físico, do etérico, que é o de luz, do emocional e depois do corpo mental inferior, que é onde está o nosso intelecto. Esses são os corpos que nós temos ainda trabalho a desempenhar, trabalho a fazer, mas eles não são a constituição total do nosso ser. Eles são os 4 corpos inferiores e além deles nós temos 3 corpos superiores. Esses corpos superiores eles são corpos que a gente não precisa mais trabalhar. Eles são corpos que a gente, através do trabalho dos corpos inferiores e do equilíbrio, da perfeita harmonia de cada um, a gente vai tendo acesso a essas energias que elas já são nossas, são contidas em nós, e a gente passa a vibrar em níveis mais altos de frequência que a gente acessa esses corpos que já são perfeitos, a gente não tem que trabalhar neles. Então, quando a gente está falando eu vou falar mais desses corpos, mas o que eu estou querendo trazer aqui, que os 7 corpos são a constituição da nossa alma, é o que a gente chama de alma. E quando a gente está falando de padrão de doença, de dores da alma, a gente está falando de padrões que não estão no seu perfeito equilíbrio, que não estão em homeostasia mesmo, que não estão equilibrados nos 4 corpos inferiores, no corpo físico, no corpo etérico, no corpo mental e no corpo emocional. E aí, gente, quando a gente fala de terapias que alcancem isso, de terapias holísticas, holística vem de holos, que é o conjunto, que é o todo, do grego. A origem do holístico vem de holos, do grego, o todo. E o todo é exatamente quando a gente se vê como uma alma, quando a gente faz essa expansão de consciência, a gente não mais está pensando só em cura do nosso físico. Porque se você é um ser que tem 7 corpos e que tem 4 corpos ainda que estão aqui para se desenvolver, para trabalhar, é muito provável que nesses 4 corpos a gente ainda tenha que fazer correções de padrões energéticos, de reequilíbrio energético. E hoje, a nossa cultura, né, culturalmente, a gente tende a prestar muita atenção no corpo físico, a enxergar as doenças e os problemas quando eles já estão no corpo físico e não dá atenção para esses corpos que constituem o nosso ser e que na maioria das vezes, eu ia falar assim, muitas vezes não, na maioria das vezes, as nossas doenças, os nossos processos de doença no físico, eles estão vindo desses outros corpos que estão cristalizando a doença no físico. Então é uma coisa assim, os corpos mais sutis, corpo mental inferior, corpo emocional, corpo etérico em disfunção, quando eles vão permanecendo por muito tempo e não tem um reajuste nas energias e não tem um reequilíbrio de energias e essas dores elas começam a ficar infeccionadas, eu usei a metáfora de um machucado que ele não é curado, daqui a pouco ele infecciona. Isso também acontece nos nossos corpos mais sutis.
Então, quando a gente tem um problema que ele vem de um campo mental inferior, ou que ele vem de um campo emocional, ou que ele vem de um campo etérico, em última instância, quando a gente não está olhando para aquilo, a cristalização é no físico. E aí a gente tem doenças no físico que não são tratadas pela medicina convencional. Porque na maioria dos casos, a medicina tradicional remedia um problema que já está instalado. Gente, vamos lá, eu não estou falando mal de medicina tradicional, medicina é um ramo maravilhoso, a gente tem que dar graças a Deus pela evolução da medicina, né? Se a gente vive muito mais e muito mais saudável, temos que ser gratos à evolução dessa área da ciência. O que eu estou falando é que não é só isso que resolve. Se a gente ficar eternamente remediando um problema no corpo físico e não pensar e não parar para avaliar da onde que aquele problema vem em outros corpos, aquilo ali não vai curar. É como se a fonte do problema no físico, muitas vezes, não fosse o físico. E aí, se a gente fica remediando o físico, cura aqui, alguma coisa desequilibra ali, sabe? Então, o convite para a gente falar de terapias holísticas, essas ferramentas todas que eu vou entregar aqui, várias, elas vão ser ferramentas que a gente vai se conscientizando desses outros corpos. E como que a gente pode acessar, e como que a gente pode trabalhar, como que a gente enxerga as dores, porque, gente, para que serve dor? O mecanismo da dor é um mecanismo maravilhoso, porque quando alguma coisa dói, aquilo atrai a nossa atenção, sabe? Então a gente tem um processo quando a gente machuca, tem um processo de inflamação, tem um processo de dor para que a gente possa ver e restabelecer aquilo. A dor, ela vem do nosso funcionamento celular agindo ali para o restabelecimento, para a correção daquilo que aconteceu conosco. Isso acontece no nosso campo físico, no nosso corpo denso físico, mas a mesma coisa, exatamente igual, acontece nos outros campos. Então, se alguma coisa está incomodando no nosso campo mental, se alguma coisa está doendo no nosso campo emocional, ou no nosso campo etérico, ou se a gente está exausto, se a gente está sem energia, ou se tem alguma dor ou um bloqueio de energia, aquilo ali é uma ferramenta. A dor é uma ferramenta muito útil. É ruim sentir dor, é claro que é. Mas na hora que a gente está sentindo dor, a gente está ali entendendo que tem um processo que não está saudável dentro de nós. Que se não fosse a dor, talvez a gente não tivesse atenção. Tem algumas doenças que elas não têm, são doenças silenciosas que a gente não consegue identificar porque a gente não sente dor, porque a gente não tem noção do desequilíbrio. E essas doenças são muito ruins porque a gente não consegue identificá-las no início. Então a dor, se a gente começar a olhar para esse processo da dor sendo um padrão que a gente consegue enxergar aquilo que precisa mudar, é algo que nos traz muita consciência. E aí a pergunta aqui é: quais as dores que nós estamos sentindo? Você consegue identificar dores na sua alma? Assim, você consegue ver que alguma coisa que você tem manifestada no físico hoje vem da sua alma? É muito interessante porque todos nós somos seres que nós estamos nesse plano terreno, estamos em evolução. Se fôssemos perfeitos, provavelmente não estaríamos aqui. Então, quando eu faço esse convite de trazer aqui um reequilíbrio energético e olhar para esses corpos, e sempre nós temos alguma coisa para melhorar. E assim, é claro que eu estou falando aqui de que alguns padrões podem ser cristalizados e se tornarem doenças, mas o que a gente quer aqui é que nenhum padrão vire isso. São terapias e ferramentas para que a gente mantenha o equilíbrio e faça uma evolução sem ter que passar por essa dor. E aí me vem na cabeça aquela frase que é um clássico: ou a gente evolui pelo amor ou pela dor. A dor é uma senhora de uma ferramenta. Agora, a gente pode escolher com consciência nos conhecer, ver aqueles padrões, identificar aqueles padrões de forma muito verdadeira em nós, que eles ainda não estão num nível
que não estão iluminados, aquilo que a gente precisa trazer à tona e à luz e entender como a gente desenvolve aquilo, para que isso se transforme no aprendizado através do quê? Do amor. O meu autoconhecimento, o meu amor próprio, a minha coragem de me conhecer, a minha coragem de mudar meus padrões por bem. Então, assim, a ideia é que a gente saia e, assim, nossa, quanto mais nós evoluirmos, mais nós não vamos ter que ficar tratando padrões que tem que acabar com a gente antes da gente perceber que aquilo ali é algo que é limitante, que aquilo ali é algo que nos faz mal, sabe? E eu tô falando de todos os nossos corpos, então a ideia aqui é como que nós vamos manter o nosso corpo físico de forma saudável e integral. E aí o corpo físico a gente, né, conhece várias alternativas, alimentação saudável, exercício físico, mas vocês já viram, gente, acontece muito, que a gente trata muito do nosso corpo físico e mesmo assim o corpo físico não responde. É porque a origem daquele problema não é no corpo físico. E ele não tem como responder sozinho, porque a gente está lá em camadas. Muitas vezes a gente não consegue o resultado no corpo físico que a gente espera, porque o nosso emocional está extremamente abalado. Porque a gente tem ali feridas no nosso emocional e padrões no nosso emocional. Eu estou citando o emocional como exemplo, mas que não estão num padrão de equilíbrio energético. Então, assim, o processo de cura interior, ele passa pelo processo do autoconhecimento. Então, primeiro eu preciso me conhecer. Quais os aspectos do meu ser que existem? Então, tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional e o corpo mental. Tô falando daqueles que a gente tem que trabalhar. Dentro desses, quais os padrões que podem estar, que constituem esse corpo, que podem estar desequilibrados? Eu tô exausto, eu tô sem dormir, eu arrasto, eu vou pra minha vida, não tenho energia para fazer nada, a temperatura corporal não tá boa. Então, assim, de repente, provavelmente, eu falei de coisas que seriam do aspecto de desequilíbrio no campo etérico, que é um campo direto da energia muito ligado ao nosso corpo. Mas, assim, pode ser desse campo, mas pode ser do campo emocional, que a gente está falando ali do terceiro, do corpo astral ou emocional. Não, aconteceu alguma coisa quando eu era criança, um trauma de criança, alguma coisa que não precisa nem ser uma coisa muito grande, você colocou ali no seu inconsciente, e toda vez que você lida em situações na sua vida que te lembram aquilo, aquela dor volta à tona. É como se a ferida abrisse. E por que a ferida abre? Porque a gente precisa sarar, a gente precisa ir ali, passar o sabão, limpar, de repente passar o remedinho para desinfeccionar. E essa limpeza, esse sabão, esse remedinho, o que a gente tem hoje disponível, a gente tem inúmeras técnicas holísticas que acessam esses diferentes níveis do nosso ser e que trazem de volta o nosso equilíbrio. E quando a gente está em equilíbrio, a gente está em estado de quê? De saúde. E aí a gente passa a evoluir através do amor e não da dor. Mas é preciso muitas vezes, no início do nosso processo de evolução, é preciso olhar muitas vezes com muita sinceridade para a nossa dor, para as nossas feridas. É preciso identificar essas dores, essas feridas. É preciso entrar, lembra que eu estava falando, a gente conhece pouco do que nós somos. O que a gente acha que nós somos é 10% de quem nós somos, que é o nosso campo consciente. O nosso campo inconsciente, que é o campo onde está armazenada toda a nossa memória, é 90% de quem nós somos. Então, é um trabalho muito grande que tem que ser feito. Se a gente quiser alcançar esse equilíbrio, essa paz interior, melhorar, né, a nossa compreensão de quem nós somos, melhorar o nosso relacionamento conosco, que é quando a gente passa a se entender, a gente passa a ver onde é que foram essas feridas, a gente passa a entender por que
Porque que nós temos determinados padrões de comportamento, porque muitas vezes são reações às dores e feridas profundas da nossa alma que a gente não tem intenção de agir daquela forma, mas que a gente não aprendeu como agir de outra. E aí você passa a se entender com maior compreensão, com amor, com empatia, e você também passa a ver que o outro, não diferente de você, ele passa por situações muito similares, muito semelhantes. E aí você começa a enxergar o outro com a visão expandida. Então, assim, é importante porque nós não simplesmente nos curamos, mas a gente começa a ter um relacionamento melhor com o outro, com o mundo. Esse convite de expansão de consciência, identificar as dores da alma, pode parecer, nossa, mas está tudo muito bom, eu não quero sentir dor. De repente, estranho nesse primeiro momento, mas é absolutamente fundamental e necessário para um processo de autoconhecimento e para um processo de evolução. Então, eu vou trazer aqui inúmeras ferramentas, e lembrem, as ferramentas elas são como essa limpeza, esse band-aid que a gente coloca, mas a cura, ela é uma cura interior. A gente proporciona o restabelecimento energético para que a cura ocorra. Então é um processo que precisa acontecer dentro de nós, mas nós oferecemos ferramentas, nós oferecemos equilíbrio para que esse processo ocorra. Tá bom? Eu queria esclarecer o que é alma, o que é cura de alma. Eu vou trazer nos outros vídeos padrões que são padrões de dores e padrões de desequilíbrio dentro de todos esses corpos. E as melhores, para mim, claro, na minha opinião, as melhores ferramentas ou ferramentas que a gente pode trabalhar. E a ideia aqui, gente, é ser absolutamente simples, fácil e prático. Não tem grandes segredos, não tem grandes movimentos. As ferramentas elas não vão custar uma mudança completa de vida, mas vai custar uma mudança completa de consciência, de presença, de direcionamento mental, de direcionamento emocional. Então, assim, é um movimento muito sutil, mas um movimento que pode mudar todo o nosso padrão. E é claro que quando a gente equilibra, quando a gente está equilibrado e saudável, né, que a gente curou feridas da alma, aquela vibração, aquele estado que a gente alcança de vibração, que é equilibrado, aquilo começa a ressoar. E na nossa vida, aquilo também vai ser espelhado, porque a nossa vibração hoje é o que produz, né? Na verdade, é o que atrai as circunstâncias na nossa vida futura. Então, quanto mais equilibrado nós estamos, mais a nossa vida vai caminhar de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais os nossos relacionamentos serão equilibrados. Então, assim, nós precisamos, se a gente quer uma vida mais tranquila, se a gente quer uma vida mais próspera, se a gente quer uma vida mais feliz, se a gente quer sair de depressão, é preciso que esse trabalho primeiro seja feito dentro da gente, para que a nossa vibração fique equilibrada, para que a gente possa vibrar essas energias e depois recebê-las. O que a gente emana é o que a gente recebe. Então, se hoje você está emanando um padrão em algum dos corpos que é absolutamente desequilibrado, aquilo ali está cristalizando no seu físico, está baixando a sua energia, está te consumindo, você está vibrando num padrão de estresse, de ansiedade, de depressão, e está correndo igual um doido na vida para que as coisas se manifestem de coisa positiva, sua vibração, aquilo que você está emanando, não tem uma vibração alta. E não tem, gente. O que a gente planta é o que a gente colhe. Então, assim, é um aspecto muito maior essa cura interior, sabe? Quando a gente se cura, quando a gente é capaz de olhar para nós mesmos, nós nos tornamos capazes também de manifestar aquilo que a gente precisa na nossa vida. Primeiro é olhar para dentro, depois é olhar para fora, tá bom?
Queria fazer essa introdução, eu espero que tenha ficado claro. E a história do que mais eu vou trazer aqui vão ser ferramentas para que a gente tenha essa consciência diária, essa presença diária, e a gente use das ferramentas mais simples para curar todos esses aspectos do nosso corpo, até que nós possamos, né, ter um equilíbrio para alcançar nossos corpos superiores e aí sim fazer um contato muito claro, muito cristalino com o nosso divino, com a nossa inteligência, com a nossa presença divina e manifestar ela no mundo e manifestar através dela tudo aquilo que a gente quer na nossa vida, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.